Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios 7. Estamos expondo esta carta nos domingos à noite e já chegamos a este capítulo, quase a metade aí do livro. Nós leremos apenas ao verso 16. Aqui Paulo vai responder a questões muito práticas acerca do casamento e da solteirice ou viuvez, não é? Então o título é um pouquinho grande, o casamento e a solteirice, glorificando a Deus com o meu status. O casamento e a solteirice, glorificando a Deus com o meu status. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Amém. Meus irmãos, o capítulo 7 de 1 Coríntios trata de uma das áreas mais concretas da vida cristã, talvez mais cheias de conflitos, dúvidas, dilemas, angústias, que tem a ver com o estado em que nós nos encontramos, o estado civil, ou a palavra status, no meu título, é exatamente status em termos de estado civil. Se casados, solteiros e viúvos. Por isso eu adotei esse título, glorificando a Deus com o meu status. Então não se trata de uma identidade construída ou uma posição escolhida de maneira autônoma. Não estamos falando de status social, embora Paulo, no seu princípio geral, que nós não veremos nesta mensagem, vai tratar do status social também. Mas da perspectiva corandeu, para quem ouviu a mensagem no Salmo 85, da vida diante de Deus, o status é a condição em que nos encontramos sob a providência de Deus, na qual somos chamados para viver para a sua glória. Eu vou repetir esse conceito muito simples, porque ele vai nortear as próximas 3 mensagens, a começar desta, se o Senhor Deus permitir. A condição, status é a condição em que nos encontramos sob a providência de Deus,
na qual somos chamados a viver para a sua glória. Nós, na condição em que nós estamos, mesmo condições que aconteceram por escolhas erradas que fizemos, ainda assim Deus é soberano e na sua providência Ele quer que vivamos para a sua glória nesta condição. Seja solteiro, viúvo, casado ou até mesmo divorciado. E aqui, óbvio, nós vamos ver que não estou falando que Deus aprova o divórcio, mas por causa da dureza do coração, ele é uma realidade. E o ponto é que, no ponto em que eu me encontro, Deus me chamou para viver para o seu reino e para servi-lo. Esse é o grande princípio que vai nortear, mas nós vamos enfatizá-lo mais com a permissão de Deus na segunda mensagem. A igreja de Corinto, ela enfrentava uma confusão nessa área. A gente tem visto que não é só nessa área, não é? E, de novo, a confusão era fruto da sua conformação à cultura pagã. Por exemplo, os coríntios, seguindo aquela visão grega de que a matéria é má, portanto o corpo é mau e o espírito é bom. Enquanto um grupo seguia os epicureus, que mais ou menos pensavam que se o corpo a matéria é má, não importa o que eu faço com ela, isso é indiferente, o que importa é o meu espírito. Por outro lado, a moral estoica, que era um outro grupo filosófico, entendia que a espiritualidade exigia abstinência. Eles tinham a conclusão de que se o corpo e o corpo como matéria é mal, eu não devo de forma alguma obedecer aos seus apetites, mesmo aqueles apetites que são lícitos. Então, alguns, dentre os coríntios, entendiam que a espiritualidade exigia abstinência, inclusive dentro do casamento. Outros já haviam sido confrontados, como nós vimos, por uma vida marcada por imoralidade. E talvez agora, mesmo casados, mesmo que dentro do matrimônio, não se sentiam tão bem em praticar as relações conjugais, as relações sexuais dentro do casamento. Então, entre esses extremos, o que a gente chama de ascetismo, a palavra ascetismo tem a ver... você já ouviu falar daqueles monges hindus, né, que não se casam, né? Eles adotam celibato e eles fazem jejuns e eles tentam ascender a uma vida espiritual. O ascetismo vem do verbo ascender, né? Ascese é o ato de elevar a minha mente, negando o meu corpo, negando a matéria, entrando em contato com o universo. Então, por isso a prática de jejuns, de autoflagelamentos, o celibato, que não é algo somente da Igreja Católica Romana, mas alguns monges budistas, por exemplo, e hindus adotam também o celibato. Esse é o comportamento ascético de quem vive essa dicotomia da matéria má e do espírito bom, que é uma visão errada, pois a matéria foi criada boa e Deus se fez matéria quando Cristo assumiu a forma humana, permanecendo verdadeiro Deus, mas também fazendo-se verdadeiro homem. Então, entre esses extremos, o ascetismo, a pregação da abstinência, mesmo dentro do casamento, e uma vida marcada pela imoralidade, surgiam dúvidas práticas entre os coríntios. Você vai perceber aí claramente, né, que eles tinham algumas dúvidas que a gente pode supor aqui, e aqui eu uso as suposições do reverendo Augusto Nicodemos na sua exposição desta carta. Algumas dúvidas possíveis eram: devo permanecer casado? Para que eu me dedique melhor a Deus, não é melhor eu me separar? Para que eu viva uma vida de pureza, não é melhor eu me abster das relações íntimas? Porque assim eu nego os apetites do meu corpo. Para os solteiros, eu devo me casar ou não? Como lidar com o cônjuge incrédulo? Alguns eram casados com cônjuges incrédulos. Eu devo deixá-lo, já que por natureza ele é impuro e eu sou santo? E quando eu me uno com ele, e sobretudo quando eu me uno fisicamente, eu não estou me tornando impuro ou impura? É nesse contexto que Paulo responde. E ele o faz trazendo conselhos práticos e diretos, direcionados a situações reais. Porém, não de maneira moralista, simplesmente pensando no certo e errado,
de uma maneira meritória, ou utilitarista, aquilo que vai te fazer mais feliz. Antes, Paulo se fundamenta em princípios doutrinários muito claros, particularmente na sua doutrina da vocação. O capítulo é longo, meus irmãos, então nós vamos expô-lo em 3 mensagens, como eu falei, se o Senhor Deus permitir. E à medida que avançarmos no capítulo, nós veremos que a vida cristã, ela não é vivida à parte das circunstâncias, mas precisamente nelas. Por outro lado, porém, a vida cristã não é guiada pelas circunstâncias, mas pela verdade de Deus. E observe então que Paulo inicia dizendo: quanto ao que me escrevestes, observe aí no verso 1. Isso indica claramente que ele está respondendo a perguntas específicas da igreja que haviam sido enviadas a ele por escrito, possivelmente por Estéfanas. No capítulo 16 ele menciona a vinda, a chegada de Estéfanas, um dos pastores, possivelmente um dos pastores daquela igreja. E a propósito, aqui se inicia uma grande sessão que trata de diversas questões práticas e doutrinárias, acerca das quais os coríntios lhe escreveram. Ele deixa de tratar questões que lhe foram trazidas por outras notícias, talvez até naquela carta mesmo, e ele passa a tratar de questões nas quais eles tinham dúvida. Você vai perceber essa estrutura aí no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 12. Veja que no verso 10, ele diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Ele diz: quanto ao que me escrevestes. Depois ele diz: aos casados. Verso 25, com respeito às virgens. Então ele está abordando as diversas perguntas e dúvidas. No capítulo 8, verso 1, ele entra com outro assunto: carne sacrificada aos ídolos. No que se refere às carnes sacrificadas a ídolos, e aí ele vai dar a sua resposta. E por fim, no capítulo 12, no verso 1, ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Essas expressões a respeito disso, com respeito àquilo, quanto a isto, quanto àquilo, indicam que Paulo está respondendo a questões, a dúvidas dos coríntios. Então, embora nós não tenhamos a carta, o conteúdo das respostas nos permite reconstruir o tipo de dúvidas que estavam sendo levantadas e que talvez sejam dúvidas entre nós aqui. Seria melhor abster-se do casamento por razões espirituais, ou mesmo dentro do casamento abster-se das relações sexuais? Seria legítimo separar-se para servir melhor o Senhor, já que às vezes o casamento pode atrapalhar, e é muito comum a gente achar e entender, né, que o cônjuge de alguma maneira nos atrapalha de servir a Deus. Isso fica muito claro nas nossas orações. A gente ora muito para que ele ou ela mude, né? A gente não ora muito para que a gente mude e para que a gente seja moldado através até mesmo dos defeitos dele ou dela. Seria, então, o que fazer em um casamento com um descrente? Quem é viúvo, o que faz? Casa-se de novo? Permanece solteiro? Essas perguntas, de novo, refletem um pano de fundo bem definido. Temos que trazer isso sempre à mente. Por um lado, uma mentalidade que depreciava o corpo e exaltava a nossa parte não corpórea, a parte chamada espiritual, levando alguns a considerarem a abstinência como um ideal superior. O ascetismo. Por outro lado, a cidade de Corinto era marcada por uma cultura profundamente erotizada, o que tornava a pureza cristã um desafio constante. Soma-se a isso um contexto de instabilidade, que tornava a vida familiar mais completa, mais complexa. Por exemplo, tal era o caso daqueles que sofriam perseguição. E aí tinham que se proteger e proteger sua família. Paulo vai tratar disso mais à frente. Mas esse era o caso também de crentes casados com incrédulos. Não exatamente por prática de julgo desigual. Não é que eles eram crentes e casaram com incrédulos. O que parece aqui pelo contexto é que eles eram ambos incrédulos. Um deles se converteu, o outro não. E isso criou, obviamente, uma série de conflitos a mais. Então, diante desse cenário, Paulo responde. E ele vai alternar, como ele costuma fazer, aqui de maneira, vamos dizer, mais flagrante,
ele vai alternar conselhos práticos para cada caso, com fundamentação teológica, com princípios espirituais que sustentam esses conselhos. E nesse primeiro bloco, dos versos 1 a 16, o que vão predominar são as orientações diretas de Paulo para situações específicas. Mais adiante, ele vai explicar o princípio que organiza todo o capítulo. Na estrutura do capítulo 7, um detalhe técnico aqui, o centro desse capítulo está nos versos 17 a 24, mas nós não trataremos dele. E por isso que no domingo que vem é muito importante que você esteja aqui, para você entender todo o pensamento de Paulo. Ele vai tratar alguns princípios, mas os versos 17 a 24 são o centro. Antes e depois dele, ele traz conselhos práticos. Mas aqui é onde ele arrasou teologicamente para embasar os seus conselhos. Certo? Então, aqui esse princípio aparece apenas de forma inicial, especialmente quando Paulo vai tratar do status como uma espécie de dom dado por Deus, de dom espiritual com o qual o crente vai servir o reino de Deus. Então eu quero dividir isso conforme Paulo vai tratando, dos versos 1 a 5, Paulo vai tratar sobre a vida conjugal e a santidade no casamento. Como eu costumo fazer, eu estou anunciando de antemão. A vida conjugal e a santidade no casamento. Dos versos 6 e 7, nós temos conselho apostólico para a diversidade de status. Conselho apostólico ou conselhos apostólicos para a diversidade de status, porque ele vai falar aqui de solteiros e viúvos. Depois ele vai voltar a solteiros. Na verdade, ele vai tratar da diversidade de dons, né? E ainda num terceiro ponto, tratando especificamente de solteiros e viúvos, ele vai tratar do princípio da conveniência e do princípio da provisão. Então, terceiro momento, falando especificamente de solteiros e viúvos, ele vai falar de conveniência e provisão, e a gente vai entender por quê. Em quarto lugar, nos versos 10 a 11, ele vai falar de casados crentes, e as palavras-chave aqui são permanência e reconciliação. Em quinto lugar, ele vai tratar de casamentos mistos, e três palavras-chave aqui: permanência, santificação e liberdade. A gente vai repetir isso ao longo do tempo, da exposição. Então, primeiro, a vida conjugal e a santidade do casamento, e Paulo trata de modo geral aos casados. Observe que Paulo começa com uma afirmação que, para alguns comentaristas, ecoa o pensamento de alguns coríntios. Talvez algum deles estivesse, olha, é bom que o homem não toque mulher, mas por razões ascéticas, por aquela visão do dualismo grego. Mas para outros comentaristas, essa expressão é bom que o homem não toque mulher, reflete o pensamento do próprio Paulo. E eu sou particularmente mais simpático a essa última interpretação, à luz de outras declarações que o apóstolo vai fazer ao longo do capítulo. E a gente vai mostrar isso quando ele falar. Então, se é Paulo quem está dizendo é bom que o homem não toque mulher, nós precisamos entender o que ele está dizendo. Será que ele está concordando com os coríntios que seguiam o pensamento estoico, ascético? Se a declaração expressa o pensamento de Paulo, o termo bom não deve ser entendido como moralmente bom, porque ele se contradiria logo em seguida. Então, o termo bom traz a ideia aqui de conveniente em determinadas circunstâncias. É conveniente que um homem permaneça solteiro, porque o homem não tocar em mulher significa permanecer solteiro, e isso vale, obviamente, para a mulher. Há certas situações em que é mais conveniente ficar solteiro. Há muitas situações assim. E uma delas que o apóstolo Paulo vai falar é a questão do reino de Deus. Mas a gente vai deixar mais para frente. O ponto que ele está colocando é, sim, em determinadas circunstâncias, é bom, é conveniente ficar solteiro. Mas isso não é um padrão absoluto. Porque o problema não está na afirmação em si, mas na aplicação indevida.
No entanto, Paulo diz, olha, é conveniente, mas diante da imoralidade, veja, por causa da impureza, é a palavra porneia, e a mesma que ele falou dos versos 12 a 20, a prostituição, a imoralidade, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, Paulo não é contra o casamento. Se alguém não se contém, Paulo está dizendo, por causa da imoralidade, principalmente naquele contexto, e eu acredito que o nosso contexto não é diferente do de Corinto, né? Ele está dizendo, então, que o homem deve ter sua própria esposa. E aqui Paulo já está trazendo o princípio da monogamia, certo? Ele também está trazendo o princípio da heteronormatividade. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu esposo. O casamento é uma relação exclusiva. O casamento não é apresentado como uma concessão inferior, mas como um contexto legítimo para a vida cristã, e ele é visto aqui, irmãos, como um instrumento de Deus para conter a imoralidade. Veja, como um instrumento, considerando-se que envolve dois pecadores, ele não é uma proteção absoluta. Bom, os casos de adultério estão aí para provarem. Porém, ele é, sim, um instrumento de Deus para frear os meus impulsos, né? Os meus impulsos sexuais. Porque no casamento eu tenho espaço legítimo para expressar a minha sexualidade. Então, Paulo vai desenvolver, a partir disso, um ponto central aqui. Nós estamos falando de casamento, vida conjugal e a santidade no casamento. Pela santidade, Paulo diz, é bom procurar uma esposa ou um esposo. É importante procurar. Sobretudo para que você não seja uma presa fácil para as tentações no que diz respeito à imoralidade. Paulo vai mostrar que o casamento é mais do que isso. O casamento também tem a ver com uma vocação para servir o reino de Deus. Mas isso a gente vai ver no tempo certo. Em seguida, Paulo vai desenvolver um ponto central. E o ponto central nesses versos 1 a 5, é a mutualidade conjugal. Então, por causa da imoralidade, eu devo ter a minha esposa, eu devo ter o meu esposo. Agora, uma vez casado, para uma melhor santificação, é preciso praticar a mutualidade conjugal. E olha o que ele diz. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ou seja, ele está falando aqui do dever conjugal, das relações íntimas. O marido deve cumprir o dever conjugal para com a esposa e a esposa para com o marido. Aqui nós temos, irmãos, dois princípios, basicamente, dignos de nota. O primeiro deles é que, se para o solteiro, preste atenção, ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. É uma dívida, por assim dizer. É o que ele está dizendo. Quando você casa, você contrai uma dívida. O seu corpo pertence ao seu marido. O seu corpo pertence à sua esposa. Então, dois princípios dignos de nota estão aqui implicitamente. Primeiro, se para o solteiro a relação íntima é proibida, para o casado ela é ordenada. Vou repetir, principalmente os casados. Se para o solteiro a relação sexual é proibida, para os casados ela é ordenada. O que é proibido é a abstinência. E aqui é uma ordem. Isso é muito sério. Ah, pastor, mas a gente faz por obrigação? Também. Mas a gente precisa aprender a transformar a obrigação no prazer. Sim, em todas as áreas. Mas sim, é uma dívida, é o que Paulo está dizendo. Então, neste caso, os deveres conjugais são tratados como uma dívida. E Paulo usa palavra comercial aqui.
Devido é uma palavra tirada do mundo comercial. Mas calma. Trata-se de uma dívida de amor. Em 1 Coríntios 13, 8, você está esquecendo que essa é uma dívida que nós temos uns para com os outros. Você lembra do que está em Romanos 13, 8? Desculpe, falei 1 Coríntios. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nos amemos uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Essa é uma dívida que nós temos. Mas tem uma forma de pagar a dívida que só marido e mulher podem praticar. Vocês estão me entendendo bem, não é? Eu não preciso falar tão explicitamente. Vocês estão me entendendo bem. Deu para entender? Como é que eu expresso o meu amor pelo meu irmão, pela minha irmã? É uma dívida. Paulo está dizendo, não deva nada para ninguém, só tem uma coisa que você nunca vai conseguir pagar, você vai dever sempre, é o amor com que nos amemos uns aos outros. Isso é para toda a comunidade. Mas no contexto conjugal, isso envolve, obviamente, as relações íntimas. Pois o que é uma relação íntima, senão uma celebração do amor conjugal? Então, eu espero que você entenda que é uma dívida de amor. E Paulo traz, então, esse princípio. Se para o solteiro a relação íntima é proibida, para o casado ela é ordenada. Nosso catecismo, ele trata, inclusive, quando ele trata o catecismo maior do sétimo mandamento, não adulterarás, ele fala que uma das formas de transgredir esse mandamento é a abstinência, é o negar o corpo ao esposo. Quando eu faço isso, eu quebro o sétimo mandamento. E Paulo vai mostrar porque você expõe o outro à tentação. É óbvio que isto não desculpa o outro, o pecado é dele, mas torna você corresponsável. É o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo está dizendo aqui, aí vem um segundo princípio. Eu falei que 2 princípios são dignos de nota. O segundo princípio é que quando você casa, o seu corpo não é mais apenas seu. Não tem mais meu corpo, minhas regras. O seu corpo pertence ao seu cônjuge. Agora preste atenção. Essa não é uma declaração machista, porque isso vale para o homem e para a mulher. Olha o que ele diz. O marido, ele começa com o marido. Então ele diz, a mulher, depois no verso 4, não tem poder, a palavra que é autoridade, direito legal. Não tem poder ou autoridade ou direito sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Mas veja, não é só a mulher. Ele diz, e também, semelhantemente, eu estou lendo o verso 4, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, viu, maridos? Você fica usando uma roupa toda esfrangalhada e a mulher manda você se vestir bem, e você não quer se vestir bem, você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Percebe? Há igualdade aqui. Mas o ponto é, né? Não quer tomar banho. Ela não tem que dormir com você daquele jeito. A gente precisa ter isso em mente. Quando eu caso, presta atenção, os que estão doidos para casar, eu perco certos direitos. Agora, isto quer dizer que eu posso usar de violência? É óbvio que não. É óbvio que não. A Bíblia diz, quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, isso não quer dizer que você vai se submeter à violência do outro. Não estou falando isso. Estou falando de relações normais. Certo? Então, este é o ponto que Paulo está tratando aqui. Então, essa é interessante, irmãos, isso aqui, porque essa linguagem corrige tanto o egoísmo como a espiritualidade mal compreendida. Então, a abstinência só é admitida, Paulo estabelece aqui, a abstinência somente em condições específicas. Observe aí. Não, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo por dor de cabeça. Não, não tem isso aqui. Claro, irmãos, eu estou brincando um pouquinho aqui, usando de humor. É claro que temos que ser compreensivos um com o outro. Mas Paulo está dizendo aqui em que condições? Primeiro, salvo por, talvez, por mútuo
consentimento. Ou seja, os dois têm que concordar. Para privar-se, não é só um. Os dois têm que concordar. Porque a relação íntima, ela é ordenada. Então, a gente vai entrar num acordo e vai consentir. Segundo, por algum tempo, não pode demorar muito, não. Não é por muito tempo. Não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 anos, 4 anos, não é. Por algum tempo. Certo? Então, quais são as condições em que podemos nos privar? Por acordo mútuo. Quer dizer, os dois têm que concordar. Segundo, por tempo limitado. E terceiro, com propósito espiritual. Para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Não demora muito, não. Para quê, irmãos? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência é a incapacidade de se conter. Quando eu nego ao outro o que lhe é devido, aos casados, eu o exponho à tentação. E mesmo que isto não justifique o pecado dele, torna-me cúmplice. É isso que Paulo está dizendo, ou vocês entendem diferente de mim? Nossa, essa é uma coisa séria. Então, este é o conselho de Paulo para os casados. Então, ao cuidado que isso não se torne ocasião para tentação. Então, Paulo está demonstrando aqui, irmãos, como um hábil conselheiro, sensibilidade pastoral, ao reconhecer a fragilidade humana, sem comprometer o padrão de santidade. Então, é fundamental para a santidade do casamento as relações íntimas regulares. É fundamental para a santidade do casamento, certo? Aí, dos versos 6 a 7, nós temos aí conselhos apostólicos, tendo como princípio a diversidade de dons. Vamos colocar como concessão apostólica e diversidade de dons. Porque ele vai falar de modo geral. Ele diz, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Veja, o que é concessão e não mandamento? O que é mandamento é não se privem um ao outro, dê o que é devido. A concessão é, vocês podem se privar por pouco tempo para oração. Isso é concessão, não é nenhum mandamento. Não é nenhuma exigência. A exigência é conceda ao outro que lhe é devido. Certo? É isso que ele está dizendo. Então ele está falando, isso não diminui a autoridade de suas palavras, mas indica que ele está tratando de aplicações prudenciais e não de ordens universais. Mas Paulo, em seguida, ele vai expressar o desejo de que todos fossem como ele. Aqui temos uma indicação do sentido do verso 1, é bom que o homem não toque mulher. Ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Se você olhar no verso 8, ele diz, e aos solteiros e vivos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo ou era solteiro ou era viúvo, ou até mesmo divorciado. Alguns dizem que ele nunca casou, mas outros argumentam que isso era impensável se ele foi um membro do Sinédrio, como parece que ele era. Um jovem rabino antes da sua conversão, porque era necessário que o rabino fosse casado. Então, se não, é possível que a sua mulher tenha morrido, ou, por causa da sua conversão, o tenha deixado. O ponto é que, naquele momento, ele estava solteiro, ele estava só. E ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aqui é interessante, porque Paulo traz um princípio teológico. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, solteiro, outro de outro. Ele diz, então esse é o ponto. Então, veja, Paulo reconhece a diversidade. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, aqui aparece um elemento importante. O que Paulo está querendo mostrar? Que ele introduz um princípio que ele vai trabalhar bem profundamente, de maneira sólida e robusta, dos versos 17 a 24. Ele diz assim, o elemento importante é esse. A condição de vida, o seu status, seja casado, solteiro ou viúvo, é um dom. E a palavra que Paulo usa aqui é a palavra charisma, no grego,
que é a mesma palavra que vai ser usada no capítulo 12, do capítulo 12 ao 14, a respeito dos dons espirituais. Esse verso 1 não tem a palavra dom, mas o verso 3 fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E é interessante, a palavra charisma, de onde vem a nossa palavra carisma, ela aponta para um resultado, um fruto da graça. A palavra charisma está ligada à palavra charis, que é a palavra grega para graça. Então, estar solteiro, moças e rapazes, é uma graça dada por Deus. Estar casado também é uma graça concedida por Deus. Só que o dom não é simplesmente graça, mas ele é graça capacitadora para servir o reino de Deus. O dom, essa palavra dom sempre está ligada à edificação do corpo. Isso nós vamos ver nos ensinos de Paulo, do capítulo 12 ao 14. Então ele está dizendo que há um dom de celibato. É isso que ele está dizendo. Não é algo que deve ser imposto, como acontece com a igreja romana, mas é algo que pode ser aceito voluntariamente, a partir do entendimento de que Deus me chamou para isso. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, o seu estado civil, mesmo que você talvez um dia vá casar, mas o estado em que você está agora, se você é casado, é um dom. Deus te deu esse estado para você servi-lo por meio dele. Isso muda a forma como nós vimos. Então, você entender isso vai levar você a não ficar suspirando, ou se sentindo infeliz, ou diminuído, ou diminuída, porque você não está casado. Claro que tem alguns que é por enrolação mesmo. Aí já é por negligência. Porque às vezes eu logo pergunto, você tem um dom no celibato, meu filho? Não, não tem. Então, já era para estar casado. Não é? Principalmente homens, que têm mais opção. Eles são minoria na igreja. Eles não têm desculpa. Certo? Então, esse versículo, ele introduz de forma inicial, ainda que de forma inicial, a ideia de que a condição em que alguém vive está ligada ao modo como Deus o chamou e o capacitou para servi-lo, e a vocação e a missão de cada crente nesse mundo. Esse ponto vai ser desenvolvido mais adiante, mas lá na próxima mensagem, se Deus quiser, mas ele orienta a leitura dos conselhos que segue. É nesse contexto que nos versos 8 a 9, Paulo traz um conselho para solteiros e viúvos. E aí, de novo, ele traz um princípio. E esse conselho pode ser resumido em duas palavras, conveniência e provisão. Ele diz, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Até aqui é difícil a gente saber se ele é solteiro ou viúvo, porque ele coloca os dois grupos e está dizendo que é mais ou menos como o estado dele. Mas aí ele introduz outro princípio. Então, primeiro ele diz, olha, cada um tem o seu dom. E você precisa descobrir o seu dom, sua vocação. Mas existe um outro princípio. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Certo? Então, Paulo diz, olha, permaneçam como estão. É conveniente essa condição em determinadas circunstâncias para o reino de Deus. Mas isso não é regra absoluta. Se você não consegue se dominar, se você é fortemente tentado, o casamento é apresentado como um caminho legítimo para a expressão da sua sexualidade. Então, a orientação é movida por um cuidado com a santidade. O casamento aparece como provisão de Deus para uma vida íntegra. Então, se vocês estão abrasados, que se casem. Ok? Em quarto lugar, Paulo vai então falar aos casados crentes de novo. Mas agora ele vai falar sobre permanência e reconciliação. Talvez alguns estavam querendo se separar, como eu falei, para servir melhor a Deus. Queriam voltar ao estado de solteiro. Paulo diz o que, ora, aos casados, observe que ele está se dirigindo a grupos específicos. Aos solteiros e viúvos, agora aos casados, de modo geral, aqui, ao que parece, são casados ambos crentes. Ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case
ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. De novo, homem e mulher recebem a mesma ordem. Por que Paulo diz, não eu, mas o Senhor? E depois, no verso 12, ele diz, ao mais digo eu, não o Senhor. Nós não devemos entender que em algum momento, quando Paulo diz eu e não o Senhor, a palavra tem menos autoridade. Porque Paulo fala como apóstolo. E como apóstolo, sua autoridade, ao falar, ele está falando em nome de Cristo, é Cristo falando por meio dele. O que significa então, não eu, mas o Senhor, eu e não o Senhor? Quando ele diz, ordeno não eu, mas o Senhor, Paulo está dizendo que existe um mandamento direto de Cristo. Paulo está apelando diretamente ao mandamento do Senhor, que a esposa não se aparte do marido e que o marido não se separe da esposa. Então, aqui Paulo está indicando que há um ensino estabelecido por Cristo e registrado nas Escrituras. Você deve lembrar, Mateus 19. Se você quiser abrir lá, os fariseus, os escribas, para experimentar, Jesus perguntou, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus diz, não tendes lido que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e os fez uma só carne, os uniu e os fez uma só carne? Ele disse que por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Vocês não leram desde o princípio? Ele diz isto. Ele diz no verso 4 do capítulo 19. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, macho e fêmea, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí você fala, pastor, mas esse casamento não foi Deus que ajuntou, não. Esse casamento não presta. Quando Deus fala o que Deus ajuntou, é o seguinte, houve um compromisso de aliança diante de uma autoridade instituída, então Deus ajuntou, porque Deus ajunta até aquilo que ele não concorda. As instituições têm força legal diante de Deus e legitimidade. Você precisa ter isso em mente. Então Jesus diz isso, e aí os fariseus replicaram, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. O Senhor Jesus, não, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, qualquer homem que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, de relações sexuais ilícitas, e casa com outra, comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Então é a isso que Paulo se refere quando ele diz, digo não eu, mas o Senhor. É porque tem um mandamento escrito, registrado. A mulher não deve se separar do marido. E, é óbvio, o Senhor disse, exceto por relações sexuais ilícitas. Ou seja, quando há adultério, quando há imoralidade, quando há traição, tanto o homem como a mulher têm direito legítimo diante de Deus de separar-se. É um direito, não é um dever. A pessoa pode escolher perdoar e manter o casamento, mas é um direito. Mas aqui está falando de separação por qualquer outra razão. Então ele diz, se porém ela vier a separar-se, ela não deve se casar, porque ela adultera. Mesmo que ela coloque o divórcio lá, assine o divórcio, perante Deus ela está casada, ela vai adulterar. E a mesma coisa o homem, e que o marido não se aparte da mulher. Então, fique muito claro aqui. Agora, nos versículos 12 a 16, veja, o foco está na preservação da aliança. A orientação não ignora tensões reais do casamento, mas reafirma sua seriedade, sua indissolubilidade diante de Deus. Então, em quinto lugar, Paulo vai tratar dos casamentos mistos, versos 12 a 16. Casamento entre crente e incrédulo. E as três palavras-chave da orientação de Paulo são permanência, santificação e liberdade. De novo, precisamos lembrar que ele não está falando de alguém que era crente e desobedecendo, presta atenção, moços e moças solteiras, desobedecendo o mandamento de Deus, casam-se com ímpios. Não é este o caso.
Paulo está falando de gente, de casais que eram ímpios ambos, e um se converteu, o outro não. Criou-se um casamento misto. Devo me separar neste caso? Então Paulo está tratando de um caso específico, quando um dos cônjuges se converteu e o outro não. E aqui ele fala com autoridade apostólica, observa, aplicando o ensino de Cristo a uma situação que não foi explicitamente tratada nos evangelhos. É este o sentido de dizer: aos mais digo eu, não o Senhor. Ele está apenas dizendo, não existe legislação para isso. É isso que ele está dizendo. Mas agora eu vou legislar como apóstolo. Ele vai, inclusive, dizer isto, né? Lá na frente, ele vai falar sobre essa questão como alguém que tem o Espírito de Deus. Eu preciso ter isto em mente. Ele diz, eu estou falando como alguém que tem o Espírito de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, não tem algo registrado, mas eu estou legislando esse caso novo. E o que é que eu ordeno? Ele diz, digo eu, não o Senhor, verso 12, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Porque, ao contrário do que vocês possam concluir, a impureza dele não te suja, não te torna impura. É a tua santidade que o santifica. Não no sentido de conversão, irmãos. A ideia aqui é quase cerimonial. Como quando você toca numa coisa impura e se torna impuro. Você está dizendo, não, é a sua santidade que vai tornar, claro que santidade produzida por Deus, né? É a santidade do Espírito Santo que habita em você, torna essa relação santa. Tanto que Paulo diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente, no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É por isso que a igreja presbiteriana, que batiza crianças, batiza o filho quando um dos pais é crente. Se um dos pais é membro da igreja, ele pode batizar seu filho, né? Obviamente com consentimento do outro cônjuge. Então, se o cônjuge incrédulo consente em viver com o crente, não deve haver separação, e a razão apresentada é profunda. O cônjuge incrédulo é santificado pela relação, e os filhos são considerados santos. Aquela relação é santa, por causa da santidade de Deus presente no crente. De novo, isso não significa salvação automática, mas aponta para uma influência real da presença do crente naquele ambiente. Agora, tem um ponto que Paulo coloca aí, observe. Mas, verso 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Paulo introduz uma segunda exceção para a separação. A primeira exceção estabelecida pelo Senhor Jesus é o adultério. A outra aqui é o abandono. Então, o abandono implacável, irretratável, ele me deixa livre. Ele está dizendo, nesse caso você não fica sujeito à servidão. A nossa confissão de fé, interpretando o 7º mandamento, entende que o divórcio é permitido em caso de adultério e em caso de abandono. Então, a parte incrédula simplesmente deixa, não quero mais viver com você. Ele quebrou a aliança. Veja, ele quebrou a aliança. Ou ela quebrou a aliança. Então você é livre. É isto que nós entendemos. Porque senão, como entender não estar sujeito à servidão? Você não está mais ligado. Foi o outro que quis. Certo? E ele arrasou. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Né? Então, ele diz lá no fim do verso 15, Deus vos tem chamado à paz. Você não vai ficar se culpando porque o outro quer sair da relação. E talvez aqui o contexto seja até assim, porque a pessoa era crente, isso gerava alguns conflitos, e o cônjuge deve ter dito, ou eu ou Cristo. Então eu fico com Cristo. Eu não vou sair da relação, mas se você sair, é um problema seu. É isso que Paulo está dizendo. Certo?
Então, Paulo encerra lembrando que não há garantia de conversão do cônjuge ímpio, o que impede decisões baseadas em expectativas incertas. Então, esses são os conselhos, meus irmãos, e já partindo para a conclusão, neste primeiro bloco, Paulo ele não está construindo uma teoria. Você vai ver que aqui a teologia é construída dentro de situações concretas. Aliás, a teologia dos livros bíblicos os teólogos chamam de teologia de tarefa. Eles não se sentaram num gabinete para refletir. Não que isso não seja legítimo, mas eles lidaram com problemas reais. E eles precisaram extrair princípios das Escrituras e foram guiados por Deus de maneira infalível para responder a novos contextos, a dilemas, a situações de conflito, para que as pessoas soubessem, os crentes soubessem como viver uma vida para a glória de Deus. Então, Paulo está aqui a orientar a vida cristã em situações concretas, e os seus conselhos mostram que a santidade não exige a ruptura com os vínculos existentes, mas a sua vivência segundo a vontade de Deus. E a vida conjugal deve ser marcada por fidelidade, por mutualidade e por responsabilidade espiritual. A solteirice, por sua vez, que ele vai tratar de maneira mais demorada mais à frente, não é tratada como deficiência. Não é tratada como qualquer tipo de evidência de você ser de inferioridade de quem é solteiro. Ela é tratada como condição legítima. Mais do que isso, a solteirice, como casamento, é tratada como dom. Então, que os solteiros aqui possam lembrar, não é? Você pode viver de modo digno, íntegro. Se você quer casar, mas pastor disse que é melhor casado que viver abrasado. Mas se Deus não te deu ainda o cônjuge, Ele vai te dar domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito e você deve esperar, certo? Deve esperar o tempo certo, a idade certa, as condições certas. Então, ao mencionar que cada um tem de Deus o seu próprio dom, Paulo aponta para algo que será desenvolvido em seguida, é que a condição em que nós vivemos não é obstáculo à vida cristã. Se eu fosse casado, eu serviria melhor a Deus. Não é assim. Ou, para quem está casado, acreditem, solteiros. Tem alguns que pensam o contrário. Se eu fosse solteiro, tem tanta coisa que eu não posso fazer porque eu sou casado. Né? Então, eu estou falando assim, para o Senhor. Né? E Paulo vai falar isso mais para frente. Mas a condição em que vivemos não é um obstáculo à vida cristã, mas é o contexto em que ela deve ser exercida. Na próxima parte, meus irmãos, nós veremos como esse princípio é explicado e como ele orienta toda a vida do cristão para além do casamento e da solteirice. Mas eu quero terminar, eu acredito que os conselhos de Paulo já são aplicações, mas eu quero terminar aqui com 4 aplicações adicionais. Primeiro, aos casados. Aos casados. Irmãos, nós vivemos muito a nossa vida meio no impulso. Eu não sei se você já parou para pensar, antes de trazer o princípio, eu quero que você pense comigo aí, você seja casado ou solteiro. Existem certas áreas da nossa vida que a gente se organiza para atuar. Geralmente, quando se refere ao nosso emprego, tem uns que são desorganizados em toda a área, mas tem gente que é organizadinha no emprego. Mas como o casamento eu já consegui o que eu quis, a pessoa não se organiza também quanto à sua vida conjugal. Então, tem certas coisas que parece que para nós são mais valiosas e a gente se organiza em torno delas. Eu quero ganhar dinheiro, então eu vou organizar, vou poupar, vou botar dinheiro no banco, né? Não vou gastar à toa. Ou eu vou fazer um curso para que eu tenha um emprego melhor. Eu quero ascender na carreira profissional, quero ser conhecido. Então eu me organizo, meu tempo, tudo é em função disso. Então eu queria trazer um conselho aos casados. Não é apenas
pague a sua dívida, mas o conselho é este: organizem seu tempo para celebrar e motivar-se mutuamente ao amor. Organizem seu tempo para celebrar e motivar-se mutuamente ao amor. Depois que a gente casa, principalmente quando vem os filhos, a gente organiza tudo em função dos filhos. E isso muitas vezes traz transtornos ao casamento. A gente perde o encanto. Mas assim como você se organiza para trabalhar, para fazer certas coisas, para se exercitar, os casais precisavam se organizar, se planejar para ter um tempo para eles, para celebrar e para motivar-se ao amor. Pagar ao outro o que é devido não é aquela coisa apenas de na hora. Então, isso significa que, programando-se, você vai procurar estar descansado, chegar mais cedo, organizar a sua agenda para que vocês possam sair juntos. E aqui uma palavra para os filhos, crianças que já podem me entender. Papai e mamãe às vezes precisam sair sozinhos para namorar. E se vocês forem juntos, vocês vão atrapalhar. Não é que vocês atrapalham toda hora, mas tem coisa que é para eles conversarem só eles. Quem aqui quer que o pai e a mãe fiquem para sempre junto? Todo mundo, né? Então, para que o relacionamento deles seja duradouro, eles precisam ter um tempo para eles. Então, quando eles deixaram vocês na casa da vovó e do vovô, ou do titio e da titia, por que eu não posso ir? Porque agora é o momento deles, eles têm que namorar. Então, pode você estar interrompendo toda hora. Eu me lembro que eu falei isso, eu vejo como se fosse hoje, à frente da porta da vovó, a minha filhinha daquele tamanho pequeno, fazendo beicinho. Papai, por que eu não posso ir? Diz, você quer que papai e a mamãe permaneçam para sempre juntos? Eu falei, quero. Isso é bom, não é? Então, para isso, a gente precisa cultivar, filha. Tem momento que eu preciso com a mamãe estar só nós. A gente precisa namorar, precisa celebrar o nosso amor. Tá? Vai ter um momento que a gente vai levar você junto. Certo? Às vezes é até difícil, né? Porque a gente fica lembrando, se meu filhinho estivesse aqui, olha, é tão bonito. Organize seu tempo para celebrar e motivar-se mutuamente ao amor. Aos solteiros, primeiro, aprendam, aproveitem seu tempo e condição para servir a Deus em situações onde casados não conseguiriam. O estado em que vocês estão permite a vocês que vocês sirvam a Deus em situações que casados não conseguiriam. Ora, eu estou perdendo cada vez mais gente de qualidade para o Dia das Mães. E está tudo bem. Eu quero perder mais, mas que pesa, né? Então tem casadas que não são mães, que podem servir porque são mães. E aí já faz muitos anos, acho que desde que eu cheguei nessa igreja, em Dia das Mães, mães não trabalham. Então tem outros serviços no reino de Deus que solteiro é melhor. Certo? Você pode inclusive servir aos casados, por exemplo, ajudando-os no cuidado com os filhos, no momento que eles tiverem um encontro, por exemplo, de casais e precisarem estar a sós. Então, aproveitem o seu tempo e sua condição para servir a Deus, porque esse é um dom que Deus lhe deu e você deve servir o reino de Deus como está. Segundo conselho aos solteiros. Meus irmãos, eu falo isso direto, nós ensinamos isso e ainda tem crente que desobedece. Irmãos, é pecado casar com ímpios. A Bíblia diz que não há sociedade entre luz e trevas. Então, se tem um rapaz na escola paquerando, ele é bonitinho, ele é bonzinho, ele é cheirosinho, mas ele não é crente, ele está nas trevas. O teu sogro é Satanás. Porque a Bíblia diz, não há comunhão, está lá em 2 Coríntios 6, entre Cristo e o maligno. Meu pai na fé, ele estava pastoreando uma igreja, pastor Hernão Osório, e ele percebia que tinha um rapaz que de repente começou a entrar na igreja
logo depois que o culto iniciava e saía antes de terminar. E ele ficava ali, sentava sempre do lado de uma moça que era da igreja, e aí ele disse, o que esse rapaz está fazendo? Que eu não consigo nem conversar com ele, eu queria saber se ele está interessado no evangelho. E um dia ele conseguiu, depois do culto, logo correr lá para a porta e falar com o rapaz. E falou com a moça. E ele, com aquele sotaque colombiano, portunhol, disse, meu filho, como você vai? Você tem vindo aqui a esta igreja e eu não conheço você? Você quer conhecer a Jesus, meu filho? Não, pastor, na verdade, assim, eu não sou contra a religião, mas aqui eu estou interessado numa moça aqui. O pastor Hernando disse, te manca, rapaz. Isso aqui não é um mercado de moças para você vir aqui. Se você quiser vir conhecer a Jesus, tudo bem, mas se for para conhecer uma moça, vai embora. Depois ele chegou para a irmã, minha filha, como você está interessada nesse... Esse rapaz não é crente, minha filha. Você sabe quem é o teu sogro? Teu sogro é Satanás, minha filha. É o diabo. Ele é filho do diabo. Então, jovens crentes, se não tem... Deus está querendo que você permaneça solteiro. Ok? E quarto, aos que namoram, aos que têm relacionamento, não demorem para casar. Tem mãe que acha ruim. Os pastores ficam pressionando, mas é a gente que no gabinete tem que arcar com as consequências. Quando eles ficam abrasados, não resistem, caem, pecam e envergonham o nome de Jesus. Paulo está dizendo, é melhor casar do que viver abrasado. Então case. Namoro não é esporte, irmãos. Se você conheceu, obviamente, você tem que planejar. Mas se não está preparado, então nem comece. Não tem que esperar. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Porque o meu status deve ser vivido para a glória de Deus. Que o Senhor Deus venha aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que nos exorta, nos orienta, que é clara, que é específica. Não deixa dúvidas, ó Deus, para com a forma que nós devemos viver. E sabemos, ó Deus, que tudo isso tem a ver com o nosso propósito, o desejo que declaramos de glorificar a Cristo em todas as coisas. Ele que dedicou-se ao celibato, que não casou, porque no seu caso a sua missão serviria melhor à tua glória. Pedimos em nome de Jesus que os casados também possam refletir essa glória da relação entre Cristo e a igreja na sua relação conjugal, para que o teu nome seja glorificado e o teu reino avance por meio das famílias, Senhor. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.